Agora, para finalizar o nosso fluxo, a gente vai ver como é que a gente efetivamente salva em algum lugar aquilo que a gente construiu. Para isso, a gente vai vir aqui no grupo de in out e vai pegar a ferramenta output e arrastar para o seu fluxo. Vamos deixar ligado à última ferramenta que a gente utilizou, que foi a select. Aqui na nossa ferramenta de output, você vai falar primeiramente aonde você quer salvar o seu arquivo. Você pode clicar aqui na seta, vai aparecer essa tela. Você pode salvar em um arquivo propriamente, então você vai aqui no Files e bota Select File, ou se você estiver trabalhando com banco de dados, você pode vir aqui no Data Sources, configurar ele para jogar no banco de dados que você está trabalhando. Se você estiver trabalhando com o servidor, com o Gallery do Alteryx, você consegue vir aqui no Gallery e você consegue aqui adicionar também a base de dados do seu Gallery para você fazer esse output direto para lá. Então, aqui no seu select, você vai dizer aonde, no seu select não, no seu files aqui, você vai dizer aonde que você vai salvar o seu arquivo através de select file. Eu estou selecionando aqui, né, em cima desse arquivo ranking Pokémon, vou dar o save, replace, e vou salvar com esse nome aqui de sheet. Aí depois que você selecionou lá qual o arquivo que você quer, você vai ter esse arquivo que você selecionou como um padrão, né? Esse lugar em que você vai salvar, é um padrão. Ele vai entender que é naquele endereço e que é com essa sheet, independente de você querer, como é o caso, criar um arquivo com diversas sheets que vão ter o nome ali de acordo com seus dados. Vamos ver essa parte de baixo aqui, que é a parte de configurações. Aqui você consegue, nessa linha 1, limitar quantas linhas vão ter no seu arquivo de saída. Então você consegue escrever aqui um limite, por exemplo, de 1000 linhas, se você quiser. Você consegue, na segunda parte aqui, alterar qual é a sua saída de informação. Então, independente de você ter falado lá na frente que é um Excel, você consegue aqui, por exemplo, botar um banco de dados, se você quiser. Você, aqui no Output Options, você consegue falar o que você vai fazer de output. No caso, a gente está colocando para ele criar novas sheets. Então, para cada grupo que existe de informação, ele vai criar uma nova sheet. Mas você também pode botar o append, em que ele vai colocar toda a informação abaixo de uma informação já existente do seu arquivo, então abaixo da última linha que existe naquele arquivo. Você tem o overwrite sheet or range, que você vai olhar aquela sheet que já existe e você vai só sobrescrever aquela sheet. Você vai apagar a anterior e vai colocar ela, mas tem que ser um arquivo que já exista. E o overwrite file, você vai pegar ali um arquivo que já existe, apagar aquele arquivo e vai sobrescrever, vai colocar um arquivo novo ali com as informações novas. Se não existir ainda esse arquivo, ele só cria. A gente vai usar o create new sheet, em que ele vai criar um arquivo novo, e dentro desse arquivo novo ele vai criar uma sheet para cada Pokémon, que é o que a gente quer. Essas outras informações aqui, elas praticamente não são usadas, são casos raríssimos, então não precisa se preocupar com elas, mas se por algum motivo você tiver dúvidas e precisar utilizar uma delas, você pode dar uma olhadinha na documentação da comunidade e aí você entende um pouquinho melhor sobre elas. Mas realmente são opções que a gente não costuma usar. Aqui embaixo você vai ter a opção de Take File Table, ou Name from Field, em que você pode aqui pegar um campo para você utilizar ele de referência para fazer uma alteração no nome do arquivo, no endereço do arquivo, e aí você consegue fazer algumas alterações mais dinâmicas. Você consegue, por exemplo, adicionar um sufixo, adicionar um prefixo a um arquivo ou uma tabela. Você consegue mudar um arquivo a uma tabela, que é o nosso caso, porque a gente quer mudar ali o nome das sheets, né, que vão sair. E aí a gente também tem a opção de mudar um file path inteiro, ou seja, você pode, por exemplo, na sua base de dados, ter um campo só com os endereços que você quer que sejam de destino, e você usar aqui o Change Entire File Path para mudar os destinos dos seus arquivos, tá? Você consegue fazer isso através dessa opção. Vamos pegar o Change File Table porque a gente quer mudar ali o nome da sheet. E vamos utilizar qual é o campo que vai ser de guia para a gente. O campo de guia pra gente é o nome do Pokémon, porque eu quero que tenha uma sheet para cada Pokémon, como se fosse uma fichinha daquele Pokémon. Então, eu vou botar aqui o name, e nesse checkbox aqui do lado, você diz se esse campo que você utilizou de guia vai aparecer na sua saída de dados ou não. Eu vou deixar ele aqui porque eu quero que tenha lá o nome do Pokémon na minha saída de dados. Então, com essa configuração, eu vou dar o Run. Quando você dá o Run, ele vai rodar aqui. Só fica atento que se você já tiver rodado
e você botar para rodar de novo. Como você está falando aqui de um Create New Sheet, você vai estar criando sheets com o mesmo nome de uma que já existem dentro daquele arquivo. Então ele vai dar erro para você. Tá? Então fica atento aí com isso. Talvez você precise deletar o arquivo anterior e tal, para você rodar de novo. Feito isso, vamos dar uma olhadinha no arquivo que saiu. Ele vai ter esse arquivo aqui como output, em que ele vai ter uma sheet para cada um dos Pokémons, que está ali o nome do Pokémon, e a ficha desse Pokémon, todas as informações dele lá, como a gente queria que ficasse no final.